Olá, nono ano! Vamos continuar falando de organelas e a gente hoje vai começar falando do retículo endoplasmático, ok? Quando a gente fala de retículo endoplasmático, nós estamos falando de uma rede de canais, como vocês podem ver aqui na imagem, que comunicam o núcleo. Repara que ele fica grudado aí no núcleo, né? De roxinho tá o núcleo. Então, ele fica ali grudado no núcleo. Então, ele vai estar fazendo essa comunicação do núcleo com o resto da célula até a membrana, tá? O retículo endoplasmático tem como função, na verdade, uma delas, né? Se vocês olharem até na tabela aí, é transportar substâncias, tá? E aí o retículo endoplasmático ele se divide em dois, no retículo endoplasmático rugoso e o retículo endoplasmático liso, tá? O retículo endoplasmático rugoso, ele está associado aos ribossomos. Então, se vocês olharem aqui na figura, vocês vão ver que essa parte aqui, né, mais escura, mais avermelhada, ela está cheia de pontinhos. Esses pontinhos são os ribossomos, porque o retículo endoplasmático rugoso, ele está associado aos ribossomos. Por essa associação é que eles fazem a síntese de proteínas. Eles conseguem produzir proteínas, por quê? Porque tem ribossomos ali associados, tá? Já o retículo endoplasmático liso, que é esse daqui, né? Liso por quê? Porque não tem ribossomo, ele tá lisinho, tá? Já o retículo endoplasmático liso, ele vai estar sintetizando alguns lipídios, né? Que é um tipo de gordura, e também hormônios. E os dois, tanto o liso quanto o rugoso, eles fazem a circulação de materiais, ok? Agora a gente vai falar do complexo golgiense. Quando a gente fala do complexo golgiense, a gente está falando de uma organela presente na maioria das células eucarióticas, tá? Porém, ele é mais desenvolvido nas células que são responsáveis por secreção, tá? E quando a gente fala do complexo golgiense, que também, mais antigamente, mas tem gente que ainda chama de complexo de Golgi, vocês podem perceber que ele tem essa aparência de um sáculo, né, que é achatadinho, e você vê que ele conta com vesículas de secreção, que são essas bolinhas aí, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho das funções do complexo golgiense, que não são poucas, tá? São bastante. Então, eles sintetizam algumas substâncias, como é o caso dos polissacarídeos. Eles empacotam e armazenam nos sáculos e também nas vesículas proteínas que foram produzidas lá nos ribossomos e também no retículo endoplasmático rugoso. Ele secreta proteínas e outras substâncias por meio das vesículas que se encaminham do complexo golgiense até a membrana, onde elas vão sair, né, através da exocitose. Eles endereçam as proteínas com a adição de sinalizadores químicos, que serão reconhecidos pelas partes das células para onde elas devem ir, para onde essas proteínas têm que ir. Olha isso, eles formam os lisossomos, que a gente vai ver que o lisossomo está associado à digestão celular, mas quem forma os lisossomos é o complexo golgiense, tá? E uma função especial, digamos assim, está até destacada no livro de vocês, é que eles formam os acrossomos, tá? Então, se vocês olharem aí no livrinho de vocês, na página 61, aqui também tem, tá bem aqui embaixo. É porque o meu pincel vira e mexe, ó. Tá vendo? Ele tampa, eu não consigo, mas tá aqui, ó. Dá uma olhada aí, ó. Acrossomo. No livro de vocês tem, página 61, dá uma olhada aí. Eles formam os acrossomos, que é uma estrutura que tá presente nos espermatozoides, que contém uma enzima para digerir as camadas das células que estão em torno do ovócito. É como se ele ficasse desgastando, né, para que ele consiga entrar, tá? E agora a gente vai falar dos lisossomos. Quando a gente fala dos lisossomos, nós estamos falando de organelas, né, que acabou de ser feita lá no complexo golgiense, então eles são produzidos pelo complexo golgiense e eles contêm enzimas capazes de digerir muitas substâncias orgânicas. Então eles são responsáveis pela digestão celular. Só que os lisossomos, eles têm duas funções. É a função autofágica e a função heterofágica, ok? Então vamos lá, função autofágica. Quando a gente fala da função autofágica, a gente está falando que eles são capazes de digerir parte de uma célula
ou até mesmo a célula toda. Então, vamos pensar da seguinte forma: as células, elas envelhecem, né? E aí, às vezes, não é vantagem para o corpo se livrar dessas células. É possível que que o lisossomo pegue essa célula que não serve mais e ele dê como se fosse uma reciclada. E aí o material produzido é reutilizado pela própria célula. Então a função autofágica é isso. Ele vai digerir a parte de uma célula ou ela toda. E um exemplo muito clássico que a gente tem é o desenvolvimento de um sapo, tá? Vamos pensar da seguinte forma. Quando você tem um girino, tá? O girino, ele apresenta uma cauda. Vocês podem ver aqui de amarelinho o desenvolvimento da cauda, certo? Mas conforme ele vai se desenvolvendo, que ele vai crescendo, eles vão perdendo a cauda. Só que outras partes do corpo vai se desenvolvendo, como é o caso das pernas, ó. Repara que aqui, ó, tá vendo? O meu pincel, ele tem problemas. Mas eu vou conseguir. Repara que aqui e aqui você já tem a presença das pernas, tá vendo? Então não é vantajoso para o animal simplesmente que essa cauda aqui, ó, ela caia, entendeu? Caiu, acabou e se perdeu. Não. É muito mais vantajoso que aconteça o quê? Ele faça uma autofagia. Ele vai digerir essa cauda e o material que é produzido por essa digestão vai ser reutilizado pelo organismo. Então, isso é um exemplo da função autofágica dos lisossomos, tá? E aí, repara que aqui já se desenvolveu os membros do sapo e a cauda, ó, já foi embora, mas ela não foi perdida, ela foi reutilizada no organismo, ok? Agora, quando a gente fala da função heterofágica, a gente está falando que os lisossomos digerem o material, só que agora veio de fora da célula. Repara que na autofágica, ele digeriu parte de uma célula ou toda a célula que estava ali, né? Ele aproveitou o que era dele para ele mesmo, digamos assim. Mas quando a gente fala da heterofágica, eles vão digerir um material que veio de fora. Então, se a gente der uma observada aí, a gente vai ver que o que está acontecendo? O material que faz parte do fagossomo, lá da fagocitose, né? Lá no caso, depois da fagocitose, é o que ele vai estar digerindo, ok? A gente faz mais uma pausa por aqui e na próxima aula a gente volta com mais organelas, ok? Um beijo para todos e até mais.